Opa! Que bueno que viniste. Que bom que você veio. Eu sou o Ricardo, já que você já me conhece, claro. E essa é a aula 2 do curso Condado Digital. E que a gente vai começar a falar de como que você prepara o seu site, o seu blog, antes de você de fato ir lá construir eles. Que ferramentas que você precisa. E eu vou contar um segredo muito legal nessa aula, que pouca gente fala, que é, antes de você ir de fato para construir o seu site, você precisa de algumas coisinhas, principalmente de imagens, de fotos, de ilustrações. Porque senão, quando você chegar lá, você vai ter várias surpresas que você vai ficar bem desgostoso, tá? Então, vamos embora para essa. Vamos dar uma olhada no roteirinho dessa aula 2. A gente vai falar do que você precisa, a gente vai falar de pacote gráfico, acho que é a maior parte da aula, de domínio, né? Como que você contrata um domínio, como que você contrata um servidor, quais são os construtores de site e blog que eu recomendo e quais os construtores de landing pages que eu recomendo. Vamos lá? Antes de construir o seu site, vá com as ferramentas para o jogo. Aconteceu comigo várias vezes de eu ir montar um site com o template tudo certinho e chegar na hora e falar, ué, mas não estava tudo pronto? E não tá, você precisa de várias coisinhas, você precisa estar preparado com várias coisas para que você consiga de fato operar seja o Wix, seja o WordPress, qualquer construtor de site que você vai utilizar. Eu vou acender a luz aqui, beleza. E de tanto que eu apanhei para isso, eu vou te dar alguns atalhos. Vou te dar algumas ferramentinhas que vão te ajudar a você chegar para fazer a construção do seu site, do seu blog, muito mais preparado. A gente precisa de 3 coisas para preparar para construir o site. Primeiro, pacote gráfico. Depois a gente precisa pensar em domínio e servidor, e isso só serve para alguns casos, para o caso que você vai realmente querer fazer algo profissional. E aí você precisa de um construtor de sites, que aí pode ser o Wix, o WordPress ou o Medium, tá? Que são os 3 que eu vou recomendar aqui. Se você não é designer, você não está preparado para uma identidade visual ainda. Mas não é por isso que você não vai fazer o seu site, certo? Porque, assim, você precisa fazer o seu site, você vai querer fazer o seu site. Então, assim, por mais que eu não goste de desprezar o trabalho de um designer, o escritor também não tem muita grana. Então ele consegue fazer algumas coisas. Então eu vou te mostrar o básico de design que você precisa levar para construir o seu site. Você vai precisar de cores, de fontes, de um logo, de fotos, de ilustrações e de mockups. Principalmente para escritores, mockups são importantes. Vamos lá ver? Cor. Eu já falei para vocês em algumas aulas para usarem o colors.co para mapear a sua paleta de cor. Só que eu não recomendo que você faça isso se você não for um designer logo de cara. Eu acho que você tem que fazer uma outra brincadeira, que é usar o princípio da modelagem. Sabe o que você usou para modelar o conteúdo? Eu acredito que você também vai modelar cores. Então as empresas maiores já fizeram o trabalho pra gente, eles já gastaram em bons designers. Então eles provavelmente sabem as cores que estão funcionando. A gente precisa de um pouquinho de teoria para entender e ir lá e fazer uma boa modelagem, pegar as cores que a gente precisava. Então a gente precisa observar. Então como é que eu gosto? Primeira coisa que você vai fazer é procurar por site de uma composição básica de cores. O que é uma composição básica? 1, 2, 3 cores no máximo. Eu optei por preto e amarelo. Preto já é uma cor neutra, então é muito fácil de trabalhar. E aí eu tenho o branco para dar uma quebrada. E olha que legal. Eu trabalhei na Essence, eu trabalhei na F451. Então eu fui até eles e peguei uma composição. E aí eu montei do meu jeito, né? Por mais que o amarelo e o preto estejam predominantes nos dois, eu uso o meu amarelo e preto de um jeito diferente. O meu amarelo é um pouco mais tonalizado que o da Essence, e muito mais que o da F451, e preto é uma cor neutra e tudo bem. Então você pode ver que eu não copiei.
Eu modelei. E tá tudo bem. Tem um monte de outras marcas que usam preto e amarelo por aí. E aí, uma coisa legal pra você entender é assim, qual cor que eu vou escolher, né? Por quais sites que eu vou procurar pra escolher cor? Bom, esse gráfico aqui ia falar gráficozinho. Muito legal. Esse gráfico aqui da Wido Logos, ele vai te ajudar nesse processo. Ele dá aqui um significado básico das cores com algumas coisas e mostra as marcas que usam essas cores. Ou seja, com quem você quer se parecer visualmente. Facilita muito, ó. O amarelo no Write Together, otimismo, clareza, calor, são características minhas até. De cara, eu acredito em uma coisa, em ser otimista, que existem jeitos dos escritores ganharem dinheiro, fazerem uma boa carreira. Eu sou assim, é por padrão. Então deu muito certo, tá? Uma coisa legal também é que assim, os melhores designers do mundo, eles não recomendam que você fique procurando significado de cor, porque elas podem ser mal interpretadas. Mas, cara, a gente não é designer, então a gente tem que recorrer ao que a gente pode, né? Então, se você não tiver grana pra contratar um designer, que é o que eu recomendo em primeiro lugar, vai com isso daqui, dá uma olhadinha, vê se não faz sentido pra você, tá? E aí, beleza. Como é que eu capturo? Eu encontrei lá o site que eu quero modelar. Como é que eu sei exatamente qual é o tom da cor? Porque, né, tipo, existem milhões de amarelos. Como é que eu vou saber fazer isso? Essa extensão aqui, ó, que tá do lado, rodando no GIF, ela me ajuda a capturar as cores do site. Olha que bonito. Então eu vou lá, tem uma extensãozinha do Chrome, ó, Color Picker, ó. Vou lá e Page Color Picker. Aí eu vou escolher a cor aqui, ó, o amarelo, copiei a cor aqui e ela tá salva no meu mapa de cores. Sacaram? É muito fácil de usar. Tá aqui o link do Colorzilla, que é uma extensão do Chrome que você consegue usar muito bem. Fonte. Então beleza. Tem um monte de gente que gosta de usar uma porrada de fonte. E eu já falei isso várias vezes. Mantenha-se simples se você não for um designer. Não tenta ficar inventando a roda. A gente não tem por que fazer isso. Vamos atrás de quem cortou o caminho pra gente. A internet faz muito disso, de cortar caminhos. Então beleza. Onde que eu vou atrás? Eu já falei pra vocês. Vamos usar o Font Pair. Eu já vou mostrar aqui o Font Pair, como é que ele funciona. Mas aqui, ó, tá vendo? No site do Write Together, eu uso a Cultive Mono para os títulos, né? Uma fonte mais com aquela característica de escrita. E a Open Sans para os textões. Só essas duas lá no site. Aqui eu mudo, eu já vou explicar por quê nos PowerPoints. Mas eu só uso essas duas. A primeira é para ficar estilizada nos títulos. A segunda é para dar leitura. O mais importante no digital é uma fonte que eu tenha para me dar leitura. Tá? E aqui, mais uma vez eu vou falar do Font Pair para vocês. Ele já organiza fonte de título, fonte de texto. E assim, você pode ser criativo, você pode inverter, você pode usar o Open Sans para título, a Prosa Libre para texto, enfim, você pode ver. O que eu gosto de uma fonte bem bold ou bem estilizada para o título, que é o caso do site do Write Together, e no texto eu gosto de algo que dê bastante leitura. Olha isso daqui. Aqui eu uso outro par de fontes. Essa daqui é a Zingeroost Base. E essa daqui, se eu não me engano, é a... eu não lembro. Mas assim, são duas fontes super simples que eu uso nos meus PowerPoints. Por que eu usei assim? Porque no Canva ficou mais legal. E eu não precisei perder muito tempo. Na verdade, eu perdi menos tempo tentando encontrar essas, usando essas, do que tentando encontrar as do site, tá? E não atrapalha tanto a experiência, funciona. Logo e logotipo. Isso daqui é um logo
Isso daqui é um logotipo. Qual que é a diferença? O logotipo ele já tem a palavra da sua marca, né? Right Together, tá tudo aqui. Já tem um slogan aqui embaixo. Logo é só o símbolo. Então quando eu uso o logotipo é o logo mais o tipo. Deu pra sacar? E por que é super importante você ter isso pronto antes? Porque é a coisa mais importante no site, assim. Ele vai o tempo todo te chamar para colocar o logo em várias páginas e tudo mais. É importante você ter. Eu gastei R$150 no logotipo do Right Together. Porque são duas opções. Ou você vai contratar alguém, ou você vai fazer. O logo, eu recomendo muito que você contrate. Contrata alguém para fazer. É muito difícil. O logo tem toda uma preparação. O freela que fez para mim no 20 pila, que eu gastei R$150, ele fez todo um manual de marca. Foi do caralho. E ele é um profissional brasileiro, né? Que fez o logo pra mim e mostrou como é que funcionava a aplicação. A aplicação, ó, até trouxe isso aqui de exemplo, ó. Tá errado aqui. Não era pra ser amarelo aqui no lápis, tá vendo? Era pra ser branco igual esse aqui de cima. Por quê? Porque um bom designer vai pegar e me falar, ó, eu aplico assim em fundos amarelos, esse daqui eu uso pra fundos brancos e por aí vai. Então, um designer profissional que vai fazer um logotipo para você resolve muito problema no longo prazo. É uma vez que você vai pagar pro resto da sua vida. Vale a pena, tá? Eu não tenho nenhum arrependimento. E não era nem na época que eu tava ganhando muita grana, tá? Então, tipo, eu paguei porque eu queria mesmo. E você pode fazer o seu logo. Graphic Springs ou Smashing Logos são dois caras que podem te ajudar a fazer logo de um jeito mais fácil. Esse daqui eu fiz no Graphic Springs. Para site funciona porque eu poderia baixar em baixa resolução e usar só pequenininho ali no topo do site. Mas se eu quiser baixar em alta resolução para fazer impressão, aí eu teria que pagar. Na época era $39. Fica quase tão salgado quanto contratar um freela. Então acho que é só você pesar aí o que vale mais a pena. Mas de qualquer maneira dá pra você fazer grátis, tá? Só não vai ter uma resolução muito alta. Foto. Como é o seu site de autor, eu recomendo que você tenha pelo menos uma foto sua. Você, a sua cara. Só isso. Se você não quiser usar outras fotos, né? Tipo, eu não domino muito bem fotografia, então eu não usei tantas fotos no site do Right Together. Eu usei em alguns contextos em que elas não eram tão destacadas como aqui. Tá vendo? Eu usava foto de plano de fundo, foto de banco de imagem. Aí não ficava tão cara de banco de imagem e ficou super legal no estilo aqui. Então eu recomendo pelo menos uma foto sua. E se você for usar fotografia no seu site, tem o Canva. O próprio Canva tem um banco de imagens gratuito. E o Unsplash e o Pexels são outras ferramentas que você pode baixar imagens gratuitamente, livre de direito autoral, tá? Então eu recomendo que assim, você leve fotos antes de fazer o seu site. Tipo, eu vou usar fotografia ou não? Eu não usei tanto fotografia, eu usei só em casos assim. O que eu usei mesmo foi ilustração. E isso é um segredo, tá? Que os designers me deram. Tem um cara que chama Undraw.co, que ele tem várias dessas ilustrações e eu consigo mudar a cor delas. E são ilustrações super versáteis que as maiores startups do mundo estão usando para fazer os sites delas. Por quê? Porque, cara, startup, baixo custo, os caras não querem gastar dinheiro, né? E por que a gente quer um negócio tão perfeito como escritor? Eu não entendo isso. Então a gente pode usar esses recursos, ó. Ficou super bonitinho. Livres de direitos autorais também. Uma ilustração que cabe ali no meu site, tá? Mockup foi a galera do grupão que deu o toque, o Vernon. Muito obrigado, Vernon. Eu costumava fazer mockup no Photoshop, mas esse cara aqui do Cover Vault, ele já resolveu a treta do mockup. O mockup é o seguinte, eu contextualizar um livro, um e-book, etc., dentro de imagens do dia a dia.
fica muito bonito, ó. Isso é mega importante para escritor. Então, é uma outra ferramenta que eu acho mega importante para vocês colocarem esses mockups no site de vocês. O site é o Cover Vault. É gratuitamente, tá? Eles têm uma porrada de mockups gratuitos lá dentro. Legal! Passamos o pacote gráfico. Vamos falar de escolher o domínio agora. Precisa de um domínio próprio? Para quem usa o Wix gratuito ou o WordPress.com, você não precisa ter um domínio. Mas lembra que a gente estava falando de um jogo de longo prazo? Pois é. No jogo de longo prazo, um domínio é super necessário. Por quê? Porque os seus fãs vão começar a entrar no seu site, o Google vai entender você como autoridade, e o domínio ele vai ganhando relevância no Google. E quanto mais antigo o domínio, mais tem relevância no Google. Então anotem isso, quanto mais antigo o domínio, mais o Google coloca como relevante. Então assim, precisar não precisa. Se você quiser só fazer um site rapidão, não precisa. Mas eu recomendo que tenha. Onde que eu escolho? No GoDaddy ou no Registro BR. Registro BR é para você ir mais direto ali em algum registro brasileiro. O GoDaddy é para você pegar qualquer domínio de um jeito barato, é um comercializador de domínios, tá? Você pode contratar esse cara aqui ou direto junto com a sua hospedagem. Você contrata junto com a hospedagem, que é o que eu vou recomendar principalmente. Mas se você quiser contratar só o domínio, um desses dois caras aqui resolvem a sua treta. Domínio em geral vai te custar R$19,90 ao ano, .com.br. Então é mais ou menos isso que você vai gastar com domínio, tá? Não é muito caro. Servidor. Olha que legal. Serve a mesma máxima sobre o domínio. Não, você não precisa de um servidor. Especialmente se você for fazer um site no Wix ou no WordPress.com. Mas lembrando, do longo prazo é legal você ter um servidor próprio para você colocar o seu site. Então, o modelo que eu recomendo, que é o do WordPress.org, eu já vou explicar a diferença para vocês, é que você use de fato um servidor. E não é muito caro, tá dentro da faixa de preço que vocês me responderam na pesquisa. Onde contratar? Então assim, se você realmente está partindo para o profissional, eu te recomendo a Configure. Na Configure é no mínimo R$79 mensais, mas vale muito a pena. Porque os servidores são muito potentes, o site fica muito rápido. Mas se está começando agora, tem poucas visitas, eu recomendo esse plano aqui do HostGator. Eles têm um suporte super legal e olha isso, é R$9,59 por mês, dá mais ou menos R$345 que você vai ter que pagar numa lata, mas é para 3 anos. Você vai ter 3 anos de servidor pagando um pouquinho mais de R$300. E eles já te dão um domínio grátis. Por 1 ano. Isso daqui é super legal. É muito legal você fazer isso. E aí eles dão um site WordPress até 25 mil visitas mensais. Se você precisar aumentar as visitas mensais, eles te colocam aqui mais 125 mil visitas por, cara, muito pouco, né? R$13 de diferença para 9 por mês, assim. Vale muito a pena. E esse plano trienal aqui é do caralho, porque tem esses 40% de desconto, tá? Então eu recomendo esse plano. Eles têm um plano específico para WordPress e é esse que eu recomendo vocês contratarem. E aí, construtor de site, você tem algumas opções. Qual que é a diferença do WordPress.org para o WordPress.com? O Wix, ele realmente não é tão bom assim, ele funciona, o WordPress é melhor. Eu não posso ter um sitezinho básico no Wix e já era. Eu vou responder isso falando um pouco sobre esses 3 construtores de sites, tá? O Wix, o WordPress.com e o WordPress.org. O Wix, eu sempre torci o nariz pro Wix até que eu comecei a olhar pra ele e falei, caramba, esse cara pode resolver vários problemas. Ele é muito fácil de mexer. Ele é tão fácil que eu não vou nem dar um tutorial pra vocês, que assim, é bizarro. Dá pra você subir uma página de autor em minutos. Tem um template de autor lá sensacional que resolve o seu problema. Ele nos planos gratuitos, ele tem uma desvantagem que ele é muito lento e ele não tem tanta versatilidade de aplicações. Só que assim, você tá sem grana,
você tá sem tempo, vai no Wix. Ele resolve o seu problema. Resolve mesmo. Você consegue montar um site em minutos e, sei lá, em um dia você consegue montar tudo o que você precisa de acordo com a anatomia que eu vou passar pra vocês na aula 3. Tá. E aí você tem o WordPress.com. Qual que é a diferença do .com pro .org? O WordPress.com é uma plataforma aberta, é tipo Wix. Você vai lá, faz um cadastro e você consegue começar a criar os seus sites. O WordPress.org, ele já é um cara meio que voltado para desenvolvedores. Por isso que as pessoas meio que ficam com medo, eu vou ter que fazer lá e tal. Mas a verdade é que hoje em dia facilitaram muito o WordPress.org. Que é o cara que eu vou instalar dentro do meu servidor e aí eu vou conseguir fazer a construção do meu site lá. Mas o WordPress.com, ele é o que eu menos recomendo dos três, por quê? Ele vem com a bagagem de complexidade do WordPress.org e é grátis igual o Wix. Então, se for para usar realmente um cara mais fácil que eu não vou ganhar dinheiro, eu vou pro Wix. Não vou pro WordPress, tá? Isso aqui é o mais legal de vocês saberem desse cara. E o WordPress.org, que é o mais poderoso construtor de sites do mundo, maior versatilidade, maior quantidade de recursos, possibilidades infinitas. E eu acho mais legal quando a gente está falando de blog. O blog do WordPress.org assim, é do caralho. Então quando eu monto um site, eu já consigo montar um blog lá dentro. Ele era originalmente um cara para blogs, né? E é muito fácil de mexer, uma vez que você tem o template pronto, os recursos instalados lá. É muito simples de mexer, na parte de você publicar os artigos e tudo mais. Sou suspeito para falar, é o que eu acho que vocês têm que fazer, contratar um .org. Mas eu não torço mais o nariz pro Wix. Se você tá sem grana, vai pro Wix. Div e Elementor, vamos lá. O WordPress ele funciona com template, ou seja, eu coloco um site pré-pronto lá e só insiro as minhas informações depois. O Div e o Elementor são templates já pré-programados para você só fazer drag and drop, ou seja, arrasta e solta. Você pega uma parte, coloca aqui, pega um texto e coloca ali. É muito legal de você mexer. Eu adoro o Div e o Elementor, eu uso o Div para o Write Together. Eles têm um preço um pouquinho salgado, mas eles deixam o negócio muito fácil de mexer no WordPress. Muito fácil mesmo. Então eu recomendo que se você tiver uma grana sobrando e o site for uma parte importante da sua estratégia, porque às vezes não é, e a gente vai falar disso daqui a pouco, que você de fato contrate um desses caras aqui, tá? E aí beleza, vamos supor que você não quer um site agora. Você quer só um cadastro em newsletter, alguma coisa nesse sentido. Então eu te recomendo uma conta no Medium. O Medium é tipo uma rede social que você tem um blog pessoal lá dentro. Você posta texto, multimídia, igual você postaria num blog. Ele tem menos recursos que o WordPress, óbvio, mas ele tem um poder muito grande de SEO. Né? Você consegue ser encontrado por tráfego orgânico lá no Medium muito fácil. Ele é uma rede social, então é diferente do WordPress, porque no Medium você consegue interagir com outras pessoas, é muito fácil de fazer isso. E ele é de graça para você publicar lá. Então ele é uma ótima alternativa. O Medium mais landing pages é o que eu recomendo você usar se você estiver sem grana. Porque assim, se você tá sem grana, não sei se vale a pena você ir direto para um site. Entende? Então o Medium e as landing pages vão servir para te ajudar. E é aí que eu entro em landing page. As landing pages elas são muito importantes porque eu tinha falado antes. Foco. Você precisa manter o foco nas landing pages. Então assim, às vezes não é o momento de você criar um site. Às vezes não é nem o momento de você criar um blog, você não vai conseguir ficar colocando artigo lá sempre. Então, parte para construir landing page. Para convidar as pessoas para sua newsletter e tudo mais. Elas conseguem... Os construtores de landing pages eles são muito versáteis e você consegue poupar muito esforço, muito trabalho e muito dinheiro. Como? A primeira opção é o MailChimp. O MailChimp tem uma ferramenta de landing page. A Cláudia Lemes usa a landing page dela de newsletter com o MailChimp. Gratuito.
E aí ele tem um construtorzinho básico de landing page ali, onde você cria um formulário, chama a pessoa para se cadastrar. E é isso. Então o MailChimp, além de ser um cara muito bom para capturar e-mail, que a gente vai ver no curso de cartas a Brás Cubas, ele é um cara muito bom para você montar uma landing page. Aquela básica, sabe aquela que eu mostrei do efeito Orna? Título, formulário. Acabou. Super funciona o MailChimp. Você também pode partir para um negócio um pouquinho mais robusto, que é o RD Station. Ele está com um plano light hoje, os 3 primeiros meses por R$19,90. R$19 o mês. E depois parte para R$59 o mês. Se tiver essa grana, vale a pena. São 1000 contatos que ele deixa você capturar, e ele já tem um construtor de landing page lá. Funciona também, as landing pages inclusive são mais legais que as do MailChimp. Mas só para vocês entenderem aí as duas possibilidades que vocês têm para construir landing page. E é isso. Aliás, se você quiser construir landing page, dá uma olhada. O próprio RD Station e o próprio MailChimp vão ter tutoriais ali muito fáceis para você construir. E, bom, na próxima aula a gente vai falar de anatomia, ou seja, quais as páginas que você tem que ter no seu site de autor. Quais as principais páginas de um blog. É isso que a gente vai ver já já, tá bom? Grande abraço.